Com a volta do futebol no estado do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol daquele estado criou um protocolo que eles chamam de protocolo seguro para o retorno dos jogos. Mas acontece que hoje, que teve um jogo Volta Redonda versus Fluminense, 3 atletas do Volta Redonda deram positivo antes das partidas. E a gente vai ler a notícia e entender toda essa história e qual que é o problema que nos mostra por que a volta do futebol foi tão precipitada nesse momento. Então, pessoal, a notícia fala assim: antes de jogo com o Fluminense, 3 jogadores do Volta Redonda testam positivo. O Volta Redonda anunciou que 3 jogadores testaram positivo para coronavírus antes do jogo contra o Fluminense, marcado para as 19 horas deste domingo. Não há risco de a partida ser cancelada, uma vez que não houve concentração do elenco inteiro. Os atletas se apresentaram para os testes e quem deu negativo conseguiu o passaporte para o jogo. Foram 40 pessoas testadas, e aqui a gente está falando da comissão técnica também, não só os atletas. Os jogadores foram imediatamente colocados em isolamento. Por consequência, os familiares desses atletas também estão realizando os testes. O elenco já havia passado por exames na segunda e na terça-feira. Parece tudo lindo, não é, pessoal? Afinal, os jogadores que testaram positivo foram afastados e não vão jogar, colocando outras pessoas que vão ter contato com eles em risco. Acontece que esses jogadores estão em contato com outros do mesmo time, do Volta Redonda, desde o dia 16, quando eles retornaram aos treinos. Apesar deles terem feito testes na segunda e na terça-feira dessa semana, ou seja, mais ou menos 5 a 6 dias antes desse teste que deu positivo hoje, a gente não sabe exatamente quando esses jogadores se infectaram, e esse é um problema do teste de PCR. O teste de PCR detecta o vírus ativo no corpo, mas há uma janela de detecção, um período entre o momento da infecção e o tempo em que o vírus consegue ser detectado. Se os atletas se infectaram na terça-feira, após esse teste que deu negativo, e eles só fazem testes hoje, domingo, tem todo esse período entre terça-feira e hoje em que eles tinham o vírus no corpo, mas os testes não detectaram. E o problema é que esses atletas entraram em contato com outros atletas do Volta Redonda nesse período. A gente sabe que demora mais ou menos 3 dias para o coronavírus começar a ser transmitido, mesmo naqueles indivíduos assintomáticos, que não apresentam sintomas. E nesse período, os atletas podem ter infectado os outros da equipe. Vamos supor, o atleta infecta o colega na sexta-feira. E para esse atleta que se infectou na sexta-feira, não deu tempo do vírus estar em concentração suficiente para o teste de PCR pegar hoje no domingo. Após a infecção, demora um período mais ou menos de 3 dias para o teste de PCR, que é esse que está em rosa aqui, começar a detectar o vírus. E a sensibilidade máxima desse teste se dá de 3 a 7 dias após o início dos sintomas. Então tem um período aqui que é de mais ou menos de 3 a 5 dias após a infecção em que o teste de PCR não tem a sua sensibilidade máxima. Isso faz com que o teste que não deu positivo hoje para os outros atletas tenha a possibilidade de não ter dado positivo porque ele está nessa janela em que o teste não tem a sua máxima sensibilidade. Se o jogador se infectou na sexta-feira, por exemplo, ele pode dar negativo no teste e ser um falso negativo, sendo que amanhã ou terça ele vai começar a dar positivo. Então o protocolo todo, que se chama protocolo seguro, ele não é tão seguro assim, porque os atletas do Volta Redonda, apesar de terem dado negativo, podem ter se exposto ao vírus e estão nessa fase em que a detecção não é possível. Então o ideal era que, se alguém deu positivo, o jogo tinha que ser cancelado. E aí na notícia eles colocam assim: não há risco de a partida ser cancelada, uma vez que não houve concentração do elenco inteiro. Ou seja, será que é a concentração dos atletas antes do jogo que é o fator de maior risco e não os treinos em que o atleta está em esforço respiratório e, portanto, está transmitindo muito mais partículas virais para o ar? Será que é a concentração que faz com que os atletas tenham contato entre si e aumentem o risco de transmissão? Então, pessoal, esse protocolo precisa urgentemente ser revisto. Afinal, esses atletas que deram positivo podem ter transmitido o vírus para outros atletas e comissão técnica do Volta Redonda que hoje estão assintomáticos e também negativos para o teste e são potenciais transmissores para os outros atletas do Fluminense e para a comissão técnica toda ali que está no estádio. É por isso, pessoal, que a volta do futebol ela é precipitada nesse momento, em um momento em que a gente está com curva ascendente no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e com mais de 57 mil mortos de coronavírus. Esse é o alerta que eu tinha para dar para vocês hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para mostrar por que o futebol ainda não pode voltar. Se inscrevam no canal e conheçam o nosso programa de membros. Sei que foi um vídeo rápido, mas é para dar esse alerta para a população e também, principalmente, para as comissões técnicas e clubes de futebol do Brasil. Um grande abraço, valeu!